Boa noite, meus irmãos. Vamos falar hoje da Bíblia, mas antes de falar da Bíblia, vos saúdo e vos digo: quem adver esse vídeo, põe o teu like para que transmitimos todos os vídeos quando entrar novo vídeo para verem. Por like, o seu like é importante para que o canal nosso ir mais à frente, precisa do seu like. Então vamos na palavra de Deus, a palavra que é o tom, a palavra que vai nos fazer chegar onde nós queremos, a palavra que nos faremos como os filhos de Deus. Neste momento estou aqui perante a vós para pregar um pouco de palavra, uma palavra da noite, uma pequena palavra, consideração como nós somos. Então, antes de eu começar a pregar, põe teu like, quanto mais meter pôr os vídeos, vai ter a notificação, vai receber as notificações sempre. É só pôr teu like e Deus te abençoe. Vamos ter a Bíblia nosso, onde que vamos nos guiar hoje. O livro de Daniel, capítulo 3 e versículo 15. E vamos falar de cabeçalho, o tema de hoje, que diz: não aceita que o demônio te domina. Não aceita que o demônio te domina. Então, falando desse aí, se ler a Bíblia no 15, onde queremos falar dessa Bíblia, Daniel 3:15, versículo 15, diz o seguinte: um certo dia, esses três jovens estavam numa terra, que quer falar neles, estavam numa terra de Babilônia. Nessa terra de Babilônia tinha uma lei, e essa lei era ordenada com o rei de Babilônia, ou com o presidente de Babilônia. Ele diz o seguinte: eu farei uma estátua, todos dessa terra de Babilônia. Quando nós tocamos harpas, violas, todos vocês têm que ajoelhar adiante daquela deusa. Então, os três jovens que estavam lá disseram o seguinte: nós não somos obrigados a ajoelhar para a sua deusa, porque temos o nosso Deus nos céus, o Deus poderoso, o Deus cheio de milagre, Deus que protege o filho dele. Então, o que eles responderam isso com uma firmeza de fé. Então, quando você tem fé, o demônio não vai te dominar. Nós somos dominados com demônios porque falta fé. Então, a nossa tendência é ter fé. Esses três jovens que quero dar exemplo, estou dando exemplo deles, do Misaque e Abednego. Esses três jovens estavam lá em Babilônia, mas confiavam a Deus deles. Eles eram escravos naquela terra. Vamos supor que você hoje é escravo de uma terra, vai seguir a lei que na terra vai dizendo, mas esses três jovens negaram de seguir a lei e prospor na terra. Diz que, olha, nós não podemos seguir aquilo que você queira, nem podemos joelhar a sua deusa, além de nosso Deus poderoso. E ele disse: quem não joelha adiante dessa deusa, eu vou pôr no forno de fogo. Então, aqueles jovens viram o forno do fogo ardendo, mas não tiveram medo, tinham fé de Deus que ia salvar. Por isso que responderam: nós não temos obrigação de cumprir o seu negócio, nem que o nosso Deus não nos salvar, nós não iremos ajoelhar adiante da sua deusa. Por isso, hoje, quero falar dessa Bíblia para esses três jovens que nos firmou que, na verdade, nosso Deus é capaz, onde dizem que é impossível. Para ele, nosso Deus é possível. Então, o que aconteceu? O rei de Bet-Nazar, ele ficou muito furioso quando a Bíblia diz, ficou muito furioso. Ele fez que eles fazerem o fogo mais 7 vezes do que antes que faziam. Então, quando fizeram o fogo, tem que certeza, o fogo ardeu demais no forno. Meteram esses três jovens. Quando estavam lá os três jovens, ele observou, porque esperava ver a cinza dos jovens. Além de ver a cinza, viu os três jovens dentro do forno, eles já dançaram, alegrar a Deus, dizer aleluia, aleluia, seja louvado no Senhor. Ele, quando olhou lá, não viu só três jovens, viu o quarto homem que estava lá. E ele perguntou aos seus: olha,
Lá metemos quantos jovens? Lá metemos 3 jovens. Mas eu estou a ver o mais que 4 jovens que estão lá. O outro tem cara de Deus. Então, e assim, quando você é firmeza em Deus, o demônio não vai te dominar. Nós somos a ser dominados com o demônio, porque não temos fé. O que falta em nós é fé. Então nós temos que criar a fé. Entre nós temos que ter a fé. Quando você tem fé, consegue vencer o demônio. Por isso não aceita ser vencido com o demônio. Esses 3 jovens não foram queimados no forno, porque tinham firme na Deus. E nós também, se somos firmes em Deus, não podemos queimar nenhum forno da terra que irá te queimar. Nós estamos sendo queimados com o forno da terra por falta de fé. Então, meu irmão, tenha fé. Como eu disse, a fé é a base da vida de cada um ser humano. É a base de cada um ser servo de Deus. Então, quando a fé que você tem irá vencer o demônio, ele não ia conseguir te induzir a mau caminho, não ia te induzir no caminho errado, porque terá fé de Deus. Então, cada coisa que nós podemos fazer neste momento é ter fé em Deus. Quando você tem fé em Deus, já tem o poder da chegada dos céus. Então, ultimamente, você vencerá tudo que se encontra pela sua vida, aflições, desamortização, desentendimento, pela fé. Só pode vencer quando você tem fé. Há fogo que nós não estamos a ver com olho nu, mas estamos dentro de um forno de fogo. Para nós se salvar dentro do forno de fogo, precisa da fé, precisa da firmeza, dizer que eu sou filho de Deus, sou firme naquilo que eu sou. Eu digo isso porque falando de outro rei que é chamado Davi. Davi conseguiu vencer o Goliat, porque eles tinham firmeza que, na verdade, Deus irá lhe salvar naquela guerra onde ele estava. A fé é que nos faz nós vencer as guerras que nós encontramos. Nós temos as guerras espirituais, as guerras que nunca vai ver por olho nu. Só o Espírito que te mostrará. Só digamos nisso, o Espírito que nós temos está contra um mau espírito. Então nós temos a guerra espiritual. A guerra espiritual que se encontra nas famílias agora. Encontra uma família, desentendimento dentro de uma família. A família vivia bem, mas agora não tem uma boa vida. Porque o espírito, o mau espírito já está dentro de lá, se encarnou lá, naquela família. Então precisamos de fé. Quando você tem fé, o mau espírito mesmo vir encarnar, não terá força de influir a obra dele, porque lá verá Jesus Cristo para que te dar a força de vencer. Olha os 3 jovens que eu falei nele, eles venceram porque estavam firmes a Deus. Então houve Jesus Cristo para que salvar eles dentro do forno do fogo. Foram salvos por nome do Pai. Por isso essa palavra, digo você meu irmão, digo você meu amigo, que é assim a fé que te irá te chegar aos céus. A fé que irá te chegar a vencer todo o tremor que se encontra, aflições que se encontram, a pobreza que tens. Basta ter a fé, tudo vai desaparecer na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.